Pessoal, eu só vou pedir para que quem tiver com a câmera, com o áudio, né, ligado, o som ligado, para que desative para a gente, que a gente já vai começar. Então, olá a todas e a todos. Nós vamos dar início a mais um encontro organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e a Secretaria de Educação à Distância, que tem trabalhado em parceria em inúmeras frentes, né, para atender algumas demandas aí que vem surgindo desse formato de ensino não presencial. Quero avisá-los que na próxima semana nós ainda teremos mais uma live para encerrar o mês de julho, tá? Então, o tema da próxima live é promoção da acessibilidade em período de atividades não presenciais. Vamos receber alguns membros do grupo de trabalho Acessibilidade UFSCar, né, que foi constituído pela Pró-Reitoria de Graduação. Eu vou pedir para alguém, tem alguém com áudio ligado. Se vocês puderem desligar. Aí você procura isso daí. E é o Diogo. pode lavar roupa com ele, põe uma tampa. Voltando então, né? Então, na próxima semana a gente tem essa live e fica aí o convite para vocês participarem, né? Porque é um tema muito caro para a nossa instituição, que tem aí como marca histórica ser reconhecida como espaço de diversidade e de inclusão, tá certo? Aproveito também para lembrar a todos que todas as quintas-feiras, a partir das 14h30, acontece o webinário SEAD, tá? E amanhã, então, é dia de webinário. O tema que vai ser tratado é Movimento Maker, Scratch e Arduino para educadores. E os convidados é o professor Glauber Santiago, que já esteve em uma das nossas lives, e Camila de Oliveira. Bom, vamos retomar a live de hoje, né? Com o tema Cuidados Mentais em Tempo de Ensino Remoto. Sim, nós precisamos falar de saúde mental, precisamos falar das transformações que estamos vivendo, né? E pode ser que se intensifiquem com a possibilidade da UFSCar adotar o ensino não presencial. Quem está conosco para ajudar nas reflexões e tratar esse tema assim, de extrema relevância é a doutora Karina Toledo da Silva Antonielli, que já está aí com a gente. A doutora Karina é graduada em medicina aqui pela UFSCar, ela fez residência médica em psiquiatria na Unicamp, ela já atuou como psiquiatra no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas de Araraquara, também atuou aqui na rede de atenção psicossocial de São Carlos, ela atuou no Hospital Universitário da UFSCar, é preceptora voluntária do Ambulatório Interdisciplinar em Saúde Mental da USE, e é aluna do mestrado profissional em gestão da clínica da UFSCar. A Karina é uma grande colaboradora da UFSCar, né, ela é sempre solícita aos nossos convites, quer seja para falar com os estudantes, com os docentes da casa. Karina, receba a nossa gratidão, né, por a gente poder sempre contar com você, e você ser sempre solícita quando a gente te fez os nossos convites, organizou um espaço na sua agenda para estar contribuindo com a gente. A nossa gratidão a você, viu? Antes de passar a palavra para a Karina, eu preciso fazer, sempre gosto de fazer, né, 2 lembretes antes de iniciarmos a fala da convidada. Então, o primeiro lembrete é que as lives que a Prograde SEAD ela realiza faz parte do trabalho de assessoria pedagógica que alguns pedagogos da universidade, dentre eles eu, né, como pedagoga, a gente realiza aos docentes da UFSCar. E essa participação, ela não gera certificado aos presentes, tá certo? A gente tem outras atividades formativas que essas sim geram certificados, mas que não é o caso das nossas lives de quarta-feira pela manhã. Um segundo lembrete também é que essas lives elas são gravadas e elas ficam disponíveis no ambiente virtual de assessoria pedagógica, local destinado aos docentes da UFSCar. Ela também está da Pró-Reitoria de Graduação para consulta aos participantes também de fora, né, da nossa universidade, e ela também está disponível no canal do YouTube da SEAD, tá? Então, aí tem 3 lugares para vocês acessarem, e quem quiser rever a live ou divulgar, compartilhar com os amigos, fique aí, tá bom? Ao longo da live, a gente vai postar no chat quais são esses locais aí, o endereço certinho para vocês, tá certo?
Agora, finalmente, eu passo a palavra para a doutora Karina Toledo, para que a gente possa iniciar a live de hoje, desejando, assim, que a gente tenha um bom momento de reflexão, né, sobre esse tema tão pertinente para o momento. Karina, agora é com você. Obrigada, Esther, pela apresentação, pelo convite. Sempre fico muito feliz de participar dos eventos da UFSCar. Acho que, de alguma forma, retribuir um pouco do que eu recebi na graduação, né? Então, me sinto em dívida com a instituição e sempre que eu posso, estou disponível. Eu vou compartilhar a apresentação. Gente, desculpa, bom dia para todo mundo. Eu tentei deixar uma apresentação curta e rápida para a gente ter tempo para a gente conversar, tá bom? Deixa eu só colocar a apresentação. Tá aparecendo? Sim. Tá bom, obrigada. Okay. Pronto. O que eu pensei de trajetória para conversar, pensando em ser um disparador para a gente poder conversar. Falar um pouquinho do que a gente tem de panorama até o momento em relação às questões de saúde mental neste momento da pandemia, né, e até prévio. Conversar um pouco sobre estratégias de promoção de saúde e prevenção de agravos, e sobre sinais de alerta, né, que podem indicar a necessidade de procura de ajuda profissional mais específica. Então, vamos lá. O que a gente tem até o momento, na verdade, antes da pandemia, né? Então, vamos dizer, até o ano passado, de produção sobre adoecimento mental ou sofrimento mental na universidade, né, e no ensino superior aí. Tanto os estudos internacionais quanto os estudos nacionais, a Organização Internacional do Trabalho coloca a profissão de professor como profissão de risco para adoecimento mental, para sofrimento mental. E os estudos também corroboram bastante para isso. Assim, a gente tem índices bem altos de sintomas, como ansiedade, como sintomas de humor, dificuldade de concentração, alteração de sono, entre os docentes universitários. E o que a gente tem de fatores, né, que possam propiciar esse adoecimento? A gente tem alguns estressores importantes, eu vou trazer alguns, né, do que os estudos falam, relacionados à sobrecarga de trabalho, à burocracia excessiva, há uma desvalorização social do papel do docente, a alta competitividade, né, a alta cobrança, lembrando que os professores universitários eles têm que produzir tanto no ensino quanto na pesquisa, na extensão, e isso gera bastante cobrança num nível elevado, né, do ponto de vista cognitivo. Além disso, uma coisa que traz alguns estudos, e que eu acho que se encaixa nesse momento que a gente está vivendo, que é a implementação de novas formas de ensinar e de trabalho, né? E aí, com a pandemia, vem uma mudança muito abrupta nessas formas de ensinar e do trabalho e das relações, e isso também pode ser um estressor importante aí. É comum entre os docentes o que a gente chama de burnout, né, ou aquilo que no português a gente tenta traduzir para esgotamento profissional, que são sinais de desgaste, de dificuldade de trabalho, bem específicos no ambiente profissional mesmo, né? Então a pessoa fica muito irritada no ambiente, não consegue render o mesmo tanto que ela rendia antes, começa a ter até um sentimento de recusa em tudo que é relacionado ao ambiente profissional. Os indicadores de qualidade de vida desses docentes que começam a ter sofrimento mental ficam bastante prejudicados, então essas pessoas começam na vida pessoal a trazer problemas e muito relacionado a esse fenômeno, e o que a gente chama de TMC, que são os transtornos mentais comuns, né, que são principalmente a ansiedade e a depressão. A gente sabe que algumas estatísticas mostram aí que durante a vida profissional dos docentes pode ter até uma prevalência de 60% durante esse momento, né, de trabalho,
de depressão e ansiedade. Então, é uma população aí que a gente tem que ter um cuidado especial. O que a gente começa a ter de produção a partir da pandemia? Para a população geral, e estamos incluídos nisso, né? A gente já percebe um aumento dos que a gente chama de distress, né, em inglês, então de sintomas de irritabilidade, de alterações de humor, de sono, enfim, significativo. Em alguns países já está começando a ter um aumento de sintomas depressivos de 2 a 3 vezes, de sintomas de ansiedade. Então a gente percebe que a pandemia e a necessidade de distanciamento social, a perda de rotina e os problemas que está vindo, né, tanto do ponto de vista social e econômico, decorrentes desse momento, tem também trazido para a população problemas em saúde mental, e a Organização das Nações Unidas já traz com um alerta a necessidade de todos os protocolos incluir cuidados em saúde mental, porque provavelmente a gente vai ter uma epidemia de adoecimento mental e como consequência mais grave de suicídio. Especificamente dos docentes universitários, a gente não tem nenhum estudo já delineado, né, falando se está tendo alguma diferença ou não, mas se a gente for pegar das revistas, tanto internacionais quanto nacionais, eles já lançam vários alertas e várias publicações com nível de evidência baixo, mas que, pensando até nos fatores de risco, né, para depressão, ansiedade, burnout, e com essas mudanças tão significativas que a gente está tendo nesse momento, a gente precisa levar em conta que existe um risco aí maior de ter esses problemas relacionados à ansiedade, depressão e burnout. São os 3 principais problemas que a gente acha que vai ter um aumento significativo nesse momento. Muito relacionados a esses estressores, né, nessa situação de incerteza, tanto no campo pessoal, né, houve uma mudança muito importante na nossa rotina dentro de casa, para quem tem filho, os filhos estão dentro de casa, a gente está convivendo mais tempo com as pessoas, nossos familiares, e isso gera mais situações de conflito, a gente está tendo menos situações que a gente fala de escape, né, então a atividade física que a gente fazia fora, as atividades sociais que a gente conseguia fazer fora, a gente não está conseguindo fazer mais, a gente está tendo que incorporar novas tecnologias e nem todo mundo tem um bom conhecimento, uma boa familiaridade com isso, e a gente está tendo um acúmulo aí de tarefas nesse momento. Pensando em tudo isso, nessa possibilidade grande desse aumento, né, de adoecimento, de sofrimento mental, o que a gente pode fazer para tentar diminuir isso, né? Então, acho que primeiro a gente tem que pensar em prevenção e promoção, tanto no campo individual quanto no campo coletivo. Então, assim, no campo coletivo, os estudos falam da necessidade da gente oferecer para esse público espaços tanto de capacitação, né, para incorporar essas novas tecnologias, para diminuir a angústia em relação a toda essa mudança que vai ter no campo profissional, e ter espaços de acolhimento. A gente precisa ter espaços em que as pessoas possam colocar essas angústias, essas dificuldades, né, e a gente poder, inclusive, identificar um momento em que as pessoas precisam de algo a mais, de uma ajuda profissional para poder lidar com esse momento. Além disso, tem coisas que a gente pode fazer no campo mais individual. Então, tanto do ponto de vista de atitude, realmente, né? Então, organizar a nossa rotina, respeitando os nossos horários e os nossos limites. O que eu tenho visto muito, por exemplo, na minha prática clínica, é uma dificuldade das pessoas em fazer uma separação do que é da casa, do que é do pessoal e do que é profissional, né? A gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Então, os horários ficaram muito confusos, o excesso das coisas, aí assim, vai tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e as coisas ficam inacabadas, e isso vai gerando muita angústia, muita ansiedade. Então, planejar a rotina e com metas para curto prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer a médio e longo prazo, diminui esse nível de ansiedade. E é fazer aquele trabalho bem manual mesmo, então é sentar e fazer o que eu vou fazer na semana, no dia, né, tentar separar o período do lazer, o período que vai ter contato com a família, o período que eu vou cuidar de mim mesmo, né, então, do que faz sentido para as pessoas, desde coisas relacionadas, por exemplo, à beleza, cuidados com o corpo, com a saúde, as pessoas abandonaram muito, por exemplo, a atividade física, então retomar isso, cuidado muito especial com o sono, cuidados com o uso de substâncias, né, a gente tem alguns estudos
no Canadá, por exemplo, de um aumento significativo do uso de álcool. Então, a gente tem que ter esses cuidados individuais nesse momento. Tentar manter, na medida do possível, a interação social, se utilizando até das ferramentas tecnológicas. Somos seres sociais, e isso é importantíssimo, inclusive, para a gente criar sinapses cerebrais. Então, a gente precisa manter essa diminuição de interação social por esse período tão longo. Nós estamos aí há 4 meses em distanciamento. Vai ter impactos que a gente ainda não tem noção, mas que provavelmente vai trazer muitos impactos significativos. Então, a gente precisa tentar diminuir, fazer realmente uma redução de danos em relação a isso. Medidas de autocuidado, que eu já falei algumas coisas, né, mas acho que ter um cuidado especial para aquilo que faz bem para a gente, né, e minimizar aquilo que não faz tão bem, e cuidado com a mídia, né, então excesso de notícias, principalmente essas notícias carregadas aí negativamente, com o que a gente não tem controle, né, então a gente tem que tentar cercar da gente com aquilo que a gente tem controle, e evitar excesso de informações. Então, procurar informações mais em órgãos oficiais, limitar algum horário do dia para fazer isso, em um horário curto, e de preferência longe do período noturno, né? Que o período noturno tem que ser um período que a gente desacelera, que a gente fique mais tranquilo para a gente poder preservar aí a qualidade do sono. E quando a gente procura ajuda profissional, quando que a gente começa a perceber que essas alterações que a gente vai ter, e a gente vai ter, ninguém consegue passar por um período com tanta tensão o tempo todo bem, né? Então a gente vai ter alguns momentos em que a gente vai ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado, que vai ter alguma alteração mais fisiológica do sono, do apetite, algum sintoma físico que vai estar relacionado mais a alguma questão mental, por exemplo, uma tensão muscular, uma dor, às vezes um episódio de uma falta de ar, né, porque ficou mais ansioso. Esses momentos podem acontecer, desde que eles sejam momentos com uma duração curta, que não tragam tanto prejuízos, né, nas relações com as outras pessoas, ou nas tarefas do dia a dia. Isso faz parte, isso é do ser humano. Importante sempre a gente olhar o que está acontecendo, a gente respeitar esse momento e prestar mais atenção como estão os nossos momentos de autocuidados, para a gente poder diminuir os efeitos desses sintomas mais negativos. Porém, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, esses sintomas, esses sinais, né, esses sentimentos vão ficar mais intensos, vão começar a gerar dificuldades nas interações com as outras pessoas, consigo próprio, no desenvolvimento do trabalho, e aí é um alerta para a gente procurar ajuda, para até mesmo para avaliar se isso é alguma coisa que precisa de um acompanhamento mais prolongado, né? Os principais alertas que eu sempre falo para as pessoas é uma alteração de sono, tanto para mais quanto para menos, né? Então, uma insônia, uma dificuldade para dormir, para manter o sono, ou então a qualidade do sono fica muito ruim, né? Apesar de estar dormindo, o sono não está sendo reparador, ou então está com muita sonolência, não consegue se sentir, né? Precisa dormir durante o dia, apesar de às vezes a gente não conseguir, mas a gente sente aquele cansaço. Uma alteração de apetite, tanto para mais quanto para menos. A memória começa a ficar diferente do que era antes, vai esquecendo as coisas, não consegue reter novas informações. A atenção fica ruim, né? Tá lendo alguma coisa e não consegue acompanhar, por exemplo. Começa a ficar muito desanimado, vai ter uma sensação que as coisas que antes eram gostosas, eram prazerosas, já não tem mais tanta vontade. Começa a ter muita oscilação de humor, ficar muito irritado por pequenas coisas, muito agressivo, vai perdendo o controle. Vai começando a duvidar de si próprio, sentindo muita culpa ou muito medo, os pensamentos vão ficando muito negativos, muito trágicos, ou então ter crises, né, como por exemplo crises de ansiedade, que são aquelas crises em que a pessoa fica muito preocupada que alguma coisa vai dar errado, às vezes tem até sintomas no corpo, de falta de ar, coração batendo mais rápido. Claro que isso não seja justificado por alguma questão física, né? Começa a aumentar muito o consumo de álcool, ou de cigarro, ou até outras drogas. Tudo isso são sintomas de alerta, né, de que tem alguma coisa do ponto de vista emocional que a pessoa não está conseguindo neste momento lidar. E aí eu sempre sugiro, né, que está na dúvida, procure algum tipo de ajuda. Pode ser uma ajuda do psicólogo, pode ser de um terapeuta ocupacional, pode ser de um médico de sua confiança,
mas o importante é procurar avaliar, ver se tem alguma condição que possa estar explicando essas alterações de uma maneira mais prolongada ou mais intensa, até mesmo porque quanto mais precocemente a gente procura, melhor o prognóstico, menos perdas, né? Então, sempre gosto de colocar essas informações. Foi isso que eu pensei em trazer para hoje, assim, para a nossa conversa. Deixa eu tirar a apresentação para a gente poder conversar. Bom, Karina, agradecemos sua apresentação inicial, né? E agora, então, a gente abre, né? A Karina tá, como a gente tem feito as nossas lives, né? O convidado faz uma apresentação inicial e a gente coloca as nossas dúvidas, né? Aproveita a presença dele aqui para que possa nos ajudar, nos orientar. Então, tá aberto, tá? Caso vocês queiram utilizar o chat, ok? A gente vai fazer a leitura da questão. Caso queiram se colocar também oralmente, aí vocês podem, né, pedir a palavra, né? Abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para a Karina, tá certo? Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat. Se eu não deixei passar, né? Eu acredito que não houve nenhuma questão até o momento. Bom, já que ninguém colocou uma pergunta, eu vou utilizar esse espaço, que uma fala da Karina que eu achei muito interessante, é a gente pensar em espaço de acolhimento, não é? Em momentos até parecido com que, não sei, né, se seria esse, mas momentos virtuais, né, de acolher para que as pessoas possam falar, né, e colocar suas angústias. Eu queria, Karina, se você pudesse explicar como seria um espaço de acolhimento ideal para esse momento, né? Considerando até mesmo a questão do distanciamento social. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre, para nós a instituição é importante. Legal, Esther, você ter falado sobre isso, assim. Eu acho que a ideia, eu tenho algumas experiências, eu tenho bastante proximidade ainda com o pessoal da Unicamp, então eu sei que eles já estão tendo alguns espaços assim. O que eles têm feito são grupos, realmente online mesmo, Meet, enfim, utilizando as ferramentas que eles têm disponíveis. E aí, tudo vai depender muito do enfoque desses espaços. Assim. Então, alguns espaços de acolhimento são feitos entre os próprios profissionais, por exemplo, dos núcleos, por exemplo, aqui na UFSCar, o próprio departamento, né, em que as pessoas podem estar colocando as angústias, tanto do ponto de vista mais técnico, né, das dificuldades que estão fazendo as coisas do dia a dia, até mesmo das interações mais nesse ponto de vista mais afetivo, né. Uma coisa que eu acho que vai mudar muito é até a relação com os estudantes, né, e até que ponto isso também não vai gerar angústia para os docentes, né. Então, acho que a gente precisa preservar esses espaços coletivos, porque isso tem um efeito terapêutico muito importante de compartilhar as experiências e as formas de lidar com isso. Eu acho que um segundo espaço pode ser um espaço mais pensando mesmo em saúde mental, né? Então, não sei até que ponto a gente consegue fazer isso, a gente tem perna, talvez até pensar em multiplicadores, né? Mas para uns espaços para a gente conversar realmente do que está vindo mais das emoções mesmo, dos afetos, né? Então, das dificuldades da organização, de como que isso é angustiante, de como que as outras pessoas estão fazendo, e aí nesse espaço talvez ser algo mais heterogêneo faça mais sentido. Então, pegar pessoas de espaços diferentes, departamentos diferentes, para compartilhar, e aí pensando em alguém nesse multiplicador, né, que tem algum tipo de capacitação mais na saúde mental para ajudar a desenvolver esse processo de lidar com essas angústias e com essas dificuldades. E até mesmo identificar aquela pessoa que está com algo a mais e precise de um encaminhamento, né, para algo mais específico. Eu pensaria muito nesses espaços assim. Legal, Karina. Chegaram algumas perguntas, tá bom? Que a gente pode ver aqui no chat, tá? Professora Ana Cláudia Lessinger pergunta como a instituição poderia minimizar esse estresse nesse momento. Bom, podemos fazer outras, acho que pode colocar até mais uma segunda aqui, Karina, olha só, porque pode ter até
até ajudar. Como parte do processo de acolhimento e autocuidado, como a Karina vê as práticas de meditação? Você responde essas duas, a gente passa para as próximas. Em relação à instituição, acho que tem algumas coisas que são importantes. Assim, o que a gente sabe acompanhando as pessoas, né, pensando nos estressores, né, daquilo que aumenta risco para um adoecimento, para um sofrimento mental, uma das coisas é o desconhecimento, o desconhecido, o imprevisível, né? Então, quanto menos a gente tiver isso, mais seguras as pessoas estão e mais elas conseguem lidar com a situação. Então, uma das coisas que tem se colocado muito é da necessidade desses espaços de capacitação, enfim, ou outros termos, né, que a gente tem para fazer isso, e que seja um espaço que não seja apenas técnico, seja um espaço também de acolhimento, né? Então, acho que é muito importante, porque até mesmo a gente tem gerações muito diferentes, né, dentro dos docentes, as pessoas que são mais jovens, mais velhas, então vão ter pessoas que vão ter dificuldade de mexer no computador, de mexer nos programas, e isso gera muita insegurança, né? Até a forma de apresentar, de fazer, vai ter que se utilizar de outras ferramentas, algumas ferramentas de metodologias ativas. Então, ter o conhecimento disso diminui esse nível de ansiedade. Eu acho que isso é uma das coisas que precisa ter, esses espaços de capacitação e que levem em conta não só a questão da tecnologia mais dura, né? De fazer o ensinar com essas tecnologias, mas também essas tecnologias mais leves, né? A forma de apresentar, como lidar com essas dificuldades, com as expectativas. Esses espaços precisam conseguir lidar com essas duas coisas. Eu acho que, além disso, a instituição precisa ter espaços de acolhimento, como eu já falei anteriormente, né? E uma das maneiras são espaços assim coletivos, por vídeo. A UNB tem feito um espaço por e-mail também, em que as pessoas mandam e-mails falando das dificuldades, e aí alguns profissionais, né, das secretarias que estão relacionadas a cuidados entram em contato e tentam fazer uma avaliação da situação. Então, eu acho que a instituição precisa estar aberta a isso, assim. E aí uma coisa que eu acho que foi muito interessante, essa questão da meditação, eu sou uma pessoa bastante, que acredita muito, na verdade, inclusive até do ponto de vista de evidência científica, a gente tem bastante coisa já de eficácia e efetividade para meditação, especificamente o mindfulness, né? Eu indico para os meus pacientes algumas técnicas, por exemplo, da respiração diafragmática, né? Que é uma variação aí das técnicas de meditação. E eu acho que é algo muito, com um investimento muito baixo e que tem muito retorno. Então, eu acho muito interessante, sim, da gente aplicar isso, né? E tem outras técnicas e tem outras possibilidades aí de cuidados, né? Como a própria atividade física é uma outra possibilidade de cuidado, além da meditação, o pilates, a yoga. É muito interessante quando a gente vai pegar os estudos indianos, que eles colocam as práticas de yoga como uma prática terapêutica, assim. Então, eles colocam várias sugestões. Então, eu acho que é algo que a gente precisa incorporar, né, aqui na nossa cultura mais ocidental, e que é uma possibilidade, sim, terapêutica. Karina, agora encheu, viu? Agora a gente tem pergunta. Bom, vamos lá. Olha só, o professor Walter Vieira de Camargo, ele quer fazer uma pergunta, e a professora Maria Cristina de Lolo também, tá bom? Então a gente abre agora para o Walter, faz a pergunta, você responde, e logo em seguida a gente passa para a Maria Cristina, ok? Olá, Karina, tudo bem? Olá, tudo bom? Joia. Karina, eu estava pensando o seguinte, né? Eu gostaria de escutar um pouco, alguma coisa, do ponto de vista dos alunos, né? Porque, assim, o ensino remoto nosso, ele está prestes a começar, e nós gostaríamos de sei lá, dar algum subsídio e indicações para os alunos, para que eles comecem, né, esse período com o pé direito e, obviamente, conduzam também todo esse período, né, de uma forma mais leve, tá? Então, assim, eu gostaria de saber de você quais seriam as principais dicas para os alunos, se existe algum material que a gente já possa disponibilizar, entendeu? Que seja específico, sabe, para os alunos,
E que tipo de apoio será que a gente poderia pensar, né, nesse sentido de ajudá-los? Legal, Walter. Legal essa preocupação também. Eu acho que começar com essa preocupação já começa com o pé direito, né? Então, ter docentes e professores que estão preocupados em ter esse cuidado já abre uma porta de acolhimento, né? E deixa uma postura mais aberta dos estudantes. Isso é muito importante. Alguns materiais que a gente tem não é específico para o público universitário, né? Então eles falam para estudantes em geral, inclusive eles pensam, porque até mesmo muitas das experiências foram com crianças, né? E teve muita dificuldade com as crianças. O que esses materiais colocam, assim? Primeiro que essa questão da gente ser mais flexível nesse momento, né? Então, até mesmo pelas dificuldades tecnológicas, então tem dias que as pessoas vão conseguir seguir toda a aula, tem dias que não. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade de atenção, de concentração, por essa mudança de metodologia até, né? Então, eles colocam essa questão de ser mais flexível, de se colocar mais disponível, né? E essa disponibilidade muito nesse sentido até de dialogar como que está sendo esse andamento, porque assim como para vocês está sendo aprendizado, para eles também, né? É diferente, para a maioria. Então, de colocar sempre um espaço de feedback, né? Como que está sendo a duração, a questão do intervalo, a forma, né? A forma de avaliação não dá para ser a mesma forma, então eles colocam muito essas mudanças de modelo. Acho que isso é uma questão. Uma outra questão é sempre a gente trazer para as pessoas, e isso para o público em geral, não só para o estudante, mas acho que para eles é importante, até pela questão da imaturidade emocional, né, da fase de vida, que a gente ter algum grau de sofrimento nesse momento é esperado e é normal, né? Que a gente não conseguir fazer tudo da forma como a gente estava conseguindo fazer antes é esperado e é normal, né? Que a gente não conseguir dar conta de fazer tudo é esperado e é normal. E que a gente tem que ajudar nesse processo a fazer esse processo do que é prioridade, do que é importante, né? De como fazer esse planejamento em objetivos a curto prazo. Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal da gente começar, quando a gente vai começar uma disciplina. Então, como vocês estão organizando a sua rotina? O que são seus objetivos para curto e médio prazo? E para eles fazerem isso de uma maneira tranquila, né? Sempre salientar muito a importância desses momentos de autocuidado para eles, porque é comum a gente, nessa desorganização da nossa rotina, a gente esquecer disso, e que quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está legal, a gente precisa procurar ajuda, né? Existe uma resistência muito grande a procurar ajuda, e que a gente precisa procurar ajuda quando as coisas estão saindo do nosso controle, de uma maneira mais contínua. Tá, agora a professora Maria Cristina. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria agradecer vocês trazerem esse tema, gostei muito, né? Queria agradecer a Karina pelo que ela trouxe de contribuição. E, assim, eu achei interessante e gostaria de enfatizar que essa é uma realidade, a realidade do burnout, ela transcende a pandemia, né? E eu acho que falta muito essa conversa na universidade. Inclusive, burnout dos alunos, que os alunos, os pós-graduandos, também têm essas dificuldades. E, então, assim, eu queria falar sobre isso, tem muito artigo sobre burnout, se a gente fizer a lista de quem vive burnout, é o pessoal da saúde, da psicologia e professores, tá certo? Eu já tive burnout, né? Tenho um quadro até razoavelmente crônico, sei o quanto é grave isso e sei o quanto é pouco compreendido. Assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender os sintomas, de entender o ritmo diferente das pessoas. Então, assim, eu gostei demais desse tema vir. A pandemia, ela está contribuindo para muita coisa, né? Quem sabe a gente consegue ampliar esse tipo de conversa na universidade, porque eu acho que é muito importante. Nós vivemos hoje uma universidade muito competitiva,
e assim, muito do produtivismo e a parte humana tem se perdido um pouco. Então, eu agradeço e deixo essa sugestão. Obrigada, Maria Cristina. Eu acho que foi uma coisa muito importante que você colocou. Eu vou só colocar um adendo de uma experiência aqui em casa. Para quem não sabe, meu esposo é docente da UFSCar também, do Departamento de Engenharia Mecânica, e eu tenho participado de um processo junto com o pessoal do InformaSUS, e a gente tem tido espaços de acolhimento a cada 15 dias, a cada 2 semanas, entre os estudantes, né, que estão participando desse processo. E aí eu comentei isso com meu esposo, eu falei, a gente está fazendo, semana passada foi uma amostra de fotos, na outra semana a gente fez poemas. Aí ele falou, nossa, a gente nunca fez isso. Eu falei, por que vocês não fazem? Não precisa ser especialista da saúde mental, né? Então, por que a gente não pode ter dentro da nossa convivência profissional espaços em que a gente faça coisas que não são estritamente de produção, né? Produção acadêmica. E por que a gente também não pode fazer isso com os nossos alunos, né? Então, em que momento... E aí não precisa ser, obviamente, né? Não precisa ser uma grande carga, até mesmo porque senão é mais um link aí de reunião que a gente abre a geladeira e abre, né? E tem lá. Mas eu acho que em alguns momentos a gente pode fazer isso, uma coisa que não é tão ligada. Então, por que na nossa grade de aulas, uma das aulas não seja um momento de algo diferente, né? De algo que tem um conteúdo artístico, ou de algo que, sei lá, tem algum conteúdo que faça sentido para aquele grupo de pessoas, né? Ou então entre os grupos dos docentes que fazem suas reuniões do conselho de curso, por exemplo, do departamento. Parece uma coisa, e as pessoas às vezes não valorizam isso, parece uma coisa muito boba, mas isso tem uma capacidade da gente entrar em contato com o que a gente está sentindo, com os nossos próprios afetos, com os afetos das outras pessoas, de identificar o que as pessoas estão sentindo, e isso tem um efeito de prevenção e promoção à saúde muito grande e algo simples, com baixíssimo custo. Então é uma sugestão que eu deixo aí. Obrigada, Karina. Tem uma questão aqui que até tinha passado, eu voltei, da Mônica Caron, dizendo, né, que ela, não creio que alguém vivendo esse momento não sinta ansiedade e tenha alterações do sono, vigília e apetite. Como saber o limite entre o tolerável e o adoecimento? Você comentou alguma coisa sobre, né, você fez essa fala na sua apresentação, mas se pudesse retomar... Retomo sim, porque eu acho que é importante, inclusive porque é muito importante. A linha entre o que a gente determina, assim, esperado, natural, e o que a gente determina que precisa de uma ajuda, né, que seja algum tipo de acompanhamento, porque isso pode significar algum tipo de adoecimento ou sofrimento mais significativo, é individual. Então, cada pessoa tem o seu limite, né? É aquele sofrimento que a pessoa não está mais conseguindo dar conta sozinha. Então, é aquele sofrimento que dura muitos dias, é aquele sofrimento em que a pessoa não consegue mais se relacionar da maneira como ela se relacionava com as pessoas que ela gosta, ou ela começa a abandonar isso, começa a abandonar coisas que ela gosta, tá numa intensidade muito intensa, né? Intensidade muito intensa ficou feio, né? A gente tá muito intenso. Então, eu acho que essa proporção, é a proporção da intensidade, tá muito mais do que ela consegue lidar, que ela consegue elaborar, ou tá durando um tempo muito maior do que, por exemplo, algumas horas, 2, 3 dias, e depois volta ao que era antes, né? O antes que não é tão antes, né, gente? Então, assim, a gente tá num momento em que nada vai estar 100%, mas a gente consegue. Então, a gente está conseguindo trabalhar no ritmo menor do que era antes, né? Talvez até um ritmo maior, mas a produtividade um pouco menor. A gente está conseguindo ter momentos que a gente sente prazer, momentos de lazer. A gente está conseguindo interagir com as pessoas que a gente tem proximidade. Isso é o que é o recorrente e o normal. Quando a gente começa a perder essas coisas, aí é um sinal de que a gente não está conseguindo lidar tão bem. Em relação a alguns sintomas mais corporais, por exemplo, dificuldade de dormir, uma insônia que dura aí 2, 3 semanas, né? É uma insônia que a gente já começa a ficar mais preocupado, porque ela começa a trazer muitos impactos, tanto do ponto de vista cognitivo, para humor e até físicos, né? Então, uma insônia que está durando tanto tempo assim, compensa a gente ver o que está acontecendo. A mesma coisa em relação ao apetite. 2, 3 semanas já não é mais para estar tanto tempo.
Então, também já é uma coisa que é legal da gente procurar. Tá certo, Karina. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui, da Cris, né, que ela diz o seguinte: com relação aos alunos, a pressão que as aulas online e a falta de estrutura dentro da sua residência para acompanhar essas aulas, mesmo com alguém próximo doente de Covid, pode gerar, como o professor deve lidar? A instituição deve ter acolhimento para eles? Eu posso seguir a próxima, que eu acho que é parecida. Com o distanciamento presencial, acho que o ambiente de aula tende a ser menos próximo dos alunos. Eu vi em algumas instituições que alguns professores optaram por criar, por exemplo, grupos de WhatsApp para ficar mais próximo desses alunos e assim tirar dúvidas de forma mais customizada. Será que isso não tenderá a gerar ainda mais estresse a nós docentes? Então a gente fecha esse bloquinho aí, tá bom? Tem essa, foi muito engraçado, tem a preocupação com os estudantes e a preocupação com os docentes, né? Sim. Acho que tem duas coisas que são bem diferentes. Acho que a questão dos estudantes. Eu vou trazer uma coisa aqui. O sofrimento entre os estudantes é algo, inclusive, prévio à pandemia. A gente já via isso acontecendo. Enfim, né, eu tenho um contato muito próximo com os estudantes. Então, é algo que a gente vê e é algo que a literatura traz de um possível aumento. A gente não sabe até que ponto é um aumento realmente do sofrimento, ou a gente passou a olhar isso realmente, né? Eu acho que a gente também ignorava muito isso antigamente. Mas o fato é que a gente tem um sofrimento muito grande. A gente tem uma segunda questão que eu acho que é importante, é que, ao mesmo tempo que a universidade se torna mais inclusiva, a gente tem que olhar para esses estudantes em situações mais vulneráveis, e a vulnerabilidade socioeconômica é um fator de risco para sofrimento mental, bem conhecido na literatura, tanto para gerar doença, quanto para a questão de acesso a cuidados, né? Então, isso é uma questão que a gente sempre tem que lembrar e a gente precisa ter esse cuidado nas políticas que a gente faz de cuidados em saúde mental nas universidades. Precisa ter algum tipo de espaço de acolhimento para os estudantes. E eu sempre falo isso na UFSCar antes da pandemia. Eu acho que os espaços que a gente tem hoje são pouco conhecidos, são pouco divulgados, e que os estudantes não têm tanta entrada nesses espaços, porque eles existem, mas a gente não consegue atingir os estudantes com esses espaços. A gente precisa talvez rever a forma como a gente faz isso, mas eles existem dentro da universidade. Agora, com esse novo formato, né, do distanciamento, a gente vai precisar rever como a gente vai fazer isso. Mas precisa ter algum tipo de espaço, sim, para o acolhimento dos estudantes. Porque eles estão numa situação, inclusive, se a gente for pensar na ponta da corda, mais frágil, né? Eu não lembro se tinha mais alguma coisa em relação aos estudantes. Tinha mais alguma coisa, Esther? Não, Karina, acho que é isso mesmo, viu? Tá. Em relação a como os professores fazem isso, né? Acho que eu já passei um pouco de orientação nessa questão da abertura, da flexibilidade, mas assim, gente, tudo que a gente oferece de cuidados, a gente vai oferecer de cuidados nos nossos limites, né? Professor não é psicólogo, professor não é psiquiatra, professor não é médico, professor não é pai nem mãe, né? A gente oferece esse tipo de abertura, esse tipo de flexibilidade, porque a gente está lidando com relações humanas, né? Então, a gente está aberto, a gente vai ouvir dentro dos nossos limites, né? Então, com aquela relação da empatia, de tentar entender o sofrimento do outro, dessa flexibilidade, enfim, mas até um certo limite. Se a gente percebe que aquilo a gente não está dando conta, a gente vai orientar a pessoa a procurar um outro espaço mais adequado, né? Eu não sei como hoje está organizado na UFSCar, porque eu me afastei um pouco da questão dos atendimentos à comunidade, mas tem o DEAS, né, tem os espaços nos outros campi, tem os espaços, né, de acolhimento. Acho que é legal a gente ter uma conversa e ver como que está sendo feito esse acolhimento nesse momento, e quando a gente identificar alguém que está precisando de um acolhimento que a gente não está conseguindo, a gente pedir para essa pessoa estar procurando esses espaços, né? Porque a partir desses espaços, a gente vai ver para onde vai isso, assim. A questão do WhatsApp, eu acho que esse combinado, a gente precisa fazer individualizado do que o professor se sente capaz. Então, tem professor que vai se sentir bem em fazer o WhatsApp, e tem professor que não vai se sentir bem. Então, ou qualquer outro tipo de ferramenta, né, de compartilhamento.
Para aquele que se sente bem, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, com os limites, né, gente? Então, a gente tem que colocar limites aí dos horários que a gente vai acessar isso, né, com os limites do que a gente vai fazer em relação a isso. E quando as relações são honestas e sinceras e com pactos, a gente pode fazer isso muito tranquilamente, sabe? Eu faço isso com meus pacientes, eu falo, olha, de final de semana eu não olho o WhatsApp. Então, se é alguma situação de urgência, você sabe quais os lugares que você tem que procurar, mas eu não olho, né? Então, acho que a gente precisa ter esses limites, senão a gente adoece, a gente não dá conta. E a mesma coisa em relação a isso. Para aquele que não se sente bem, que acha que isso é algo a mais na sua rotina, não é uma obrigação. E aí, isso é uma coisa que é muito interessante da gente construir junto ali no primeiro dia de aula, no segundo dia, né? O que isso é possível de fornecer e junto com os alunos, né? Eu acho que essa relação, o legal da relação horizontalizada é que permite a gente construir essas coisas e repactuar, né? Então, falar, olha, isso não está dando certo, vamos fazer de outro jeito, vamos parar, porque permite a gente poder assumir que a gente erra, que a gente não consegue dar conta. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso nesse processo, as coisas tendem a ser mais fluidas e mais tranquilas. Muito interessante, Karina, excelente dica, né? Respeitar os nossos limites e disponibilizar aquilo que a gente a gente pode oferecer, né? Não a mais, porque senão a gente adoece. Boa dica. Acompanhando aqui no chat, a Ana Cláudia fez um comentário que tem a ver também com esse espaço de acolhimento, que eu acho que vale a pena a leitura, que é a vulnerabilidade é tabu no meio universitário. A exposição do docente é sempre pelo sucesso. Eu considero desafio modificar esse cenário de forma que quem estiver afetado busque ativamente pelo espaço do acolhimento. É um comentário pertinente da Ana Cláudia aqui que ela deixou para a gente, né? Vou passar um pouquinho. Nós temos, olha só, nós temos, além dos professores universitários, nós temos estudantes aqui acompanhando essa live, tá? E temos também professores da rede básica, tá? Do ensino fundamental aí também, e estão deixando os comentários deles, tá? Acho que bem legal também, sejam todos bem-vindos a esse espaço. Então, nós temos aí uma pergunta da Letícia, que diz o seguinte: mesmo sem a presença de profissionais da área da saúde mental, nós estudantes podemos nos organizar em grupos de acolhimento ou há certo risco? É difícil muitas vezes nos organizarmos com horários e até por condições financeiras, para que tenhamos um acompanhamento de profissionais. Pergunta aqui da Letícia. Aí depois tem a da Júlia, que você já colocou algumas coisas também, né, respondendo até acho que o professor Walter. Qual é o seu conselho para que os alunos, caso seja disponibilizado o ensino remoto, evitem problemas de saúde mental? Vamos fazer essas duas perguntas, esse bloco com essas duas questões, depois a gente passa para a próxima. Os espaços de acolhimento, ele não necessitam ser feitos por profissionais, né? Então, a ideia essa ideia de acolher, realmente, de ouvir, de tentar compartilhar o que está difícil, o que eu fiz para tentar melhorar isso, o que pode melhorar para o outro. É um espaço de troca, né? Então, existem espaços de acolhimento que vão ser conduzidos por profissionais, e aí tem até algumas técnicas mais terapêuticas, né? Mas o espaço de acolhimento não precisa. Então, a gente tinha, antes da pandemia, tinham espaços. A USP tem alguma coisa relacionada a isso, que são espaços que eles chamam de mentoria. Então, tem pessoas em diferentes anos do curso de medicina, inclusive pessoas que já são formadas, para que eles façam trocas ali das vivências profissionais, né, e das dificuldades que traz essa vivência profissional. E é muito interessante porque tem pessoas de diferentes ciclos, então as pessoas conseguem trazer como lida com isso nos diferentes momentos da vida profissional e até da vida pessoal, né? Então, é uma experiência de pessoas que não são no campo de saúde mental. Pode ter alguém inserido, em alguns momentos eles se organizam para trazer alguém, para falar alguma coisa, mas é um grupo entre eles, é um grupo bem fixo, assim, para falar dessas dificuldades que vão surgindo no decorrer aí da vida profissional. Então, é completamente possível, né? Algumas posturas que eu acho que são importantes nesse grupo. Então, assim, precisa ser um grupo em que as pessoas combinem, né? Façam um pacto de trabalho desde a primeira vez. Esse pacto tem que envolver respeitar a opinião de todo mundo, de sigilo, né? Então, o que é conversado ali, fica ali, né?
tem que envolver essa relação de solidariedade, então a gente vai entender, a gente vai ter empatia pelo outro, e de responsabilidade. Então, quando a gente percebe que há alguma coisa que a gente não consegue lidar, alguém que está, né, falando com um discurso de algo que a gente não consegue lidar, parece que essa pessoa pode estar deprimida, essa pessoa comenta alguma coisa de suicídio, está mais ansiosa, a gente precisa sinalizar que esse não é o espaço que vai cuidar disso, né, que a pessoa precisa procurar um espaço profissional, que esse espaço, obviamente, vai acolher, vai estar junto, mas que não serve para cuidar disso, né, e acho que isso é muito importante nesses espaços de acolhimento. Os espaços de acolhimento, eles têm uma função, assim, muito importante de prevenção e promoção à saúde, né, e por isso que a gente tem que reforçar muito esses espaços existirem para não chegar nessa gravidade e precisar de uma ajuda profissional. Concordo que é muito difícil o acesso a cuidados em saúde mental. Eu trouxe até aquele documento da ONU, porque é exatamente isso que eles colocam, né? Se a gente pensar em tudo que é investido em saúde no mundo, apenas 2% é investido em saúde mental. É a área mais negligenciada de saúde, inclusive em estudos científicos, né? A gente está engatinhando de produção de ciência em saúde mental. E não é diferente no que acontece no Brasil. A gente tem alguns dispositivos, com essa questão da pandemia, muita coisa voluntária tem surgido, e a gente tem alguns dispositivos dentro da universidade. Então, o que eu sugiro? Sempre procurar, para estudantes, né, procura os dispositivos da universidade, eles vão poder ajudar a traçar onde vai ser o encaminhamento, a melhor forma, o melhor espaço, para vocês poderem fazer um segmento aí em saúde mental. Mas eu concordo que existe uma dificuldade, mas a gente tem que mobilizar. Na verdade, o sistema só vai mudar, só vai se tornar mais efetivo se a gente mostrar que existe essa dificuldade. Se a gente continuar tampando o sol com a peneira, a gente continua não mudando isso. Tá certo, Karina. Bom, a gente está recebendo mais perguntas, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser falar, né, fique à vontade também. Temos aqui uma questão de Mariângela. Ela diz o seguinte: não acha que a transferência de responsabilidade para o docente sobre aprender a lidar com ferramentas e sentimentos, além da obrigatoriedade de se reinventar em tempo recorde, é uma agressão aos docentes? Essa é a pergunta, e nós não temos outras aqui por enquanto não, viu? Temos alguns comentários, tá bom? Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu vou responder do que eu entendi. Se eu não entendi, depois a pessoa repergunta. Eu vou falar o que a gente sabe, enfim, né, de estudos e o que faz sentido, né? Toda profissão que envolve interação humana, e eu diria que a professora é uma das que mais envolve, né? Principalmente porque a gente está lidando com alguém que está em formação, e a gente está no momento, então a gente envolve uma relação muito intensa, não dá para tirar o afeto dessa relação. O docente não é uma pessoa que constrói uma máquina, né? O docente ajuda a construir um ser humano, né? A parte profissional faz parte da gente, e o docente tem uma responsabilidade gigantesca, né, nessa formação do humano. Não é educar no sentido que o pai e mãe faz, não é essa a ideia. A ideia do docente é nessa questão das trocas, da reflexão coletiva, da reflexão individual, dos exemplos. Então, o docente tem uma função muito importante nessa troca afetiva. Então, essa questão afetiva não é uma realidade da pandemia, é uma realidade de sempre. O que eu acho que acontece, eu acho que não tenho certeza, né, pela realidade, é que a formação docente, e aí eu vou pensar no ensino superior, né, para aqueles que não fazem pedagogia ou psicologia, enfim, áreas que têm mais relação com isso, peca muito na formação afetiva, não é levada em conta. Eu tenho um exemplo próximo, né, meu marido é engenharia mecânica, então fez mestrado, fez doutorado, um excelente técnico, mas em nenhum momento, nem no mestrado, nem no doutorado, em nenhum momento ninguém conversou com ele sobre a questão de trocas afetivas, de como fazer uma aula, de como prestar atenção nessas questões que envolvem
a relação humana, né? Isso é essencial até, inclusive, para fazer com que a aula seja mais efetiva, né? Como é que eu convenço o aluno de que aquilo que eu estou ensinando é importante? Não é só técnica, né? Então, assim, é na relação. Como é que eu faço diferença? É na relação. E, então, a gente precisa ter espaços dentro da formação docente para lidar com essa questão. E hoje a gente já tem aí algumas vertentes de estudo que trata disso, né? Acho que a gente precisa incorporar isso na formação docente. E os docentes precisam ter a humildade de perceber que precisa aprender isso também, né? As pessoas acham que a questão emocional, afetiva, é algo que a gente não precisa aprender. E não é verdade. A gente precisa desenvolver isso, né? Tem pessoas que vão ter mais facilidade e tem isso muito bem desenvolvido, mas tem pessoas que têm mais dificuldade por questões do desenvolvimento que ela teve desde a infância e adolescência. Então, a gente precisa desenvolver isso, e a gente desenvolve isso com ferramentas, com técnicas, que as áreas de pedagogia, de psicologia têm, e a gente precisa investir isso. Então, eu acho que isso é uma qualidade que o docente precisa ter. A gente, ao mesmo tempo, a gente precisa ter a flexibilidade de entender que existem limites, né? O docente não é para fazer terapia, não é para se responsabilizar pelo estudante, não é essa a ideia do docente. A ideia do docente é ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa que não vai fechar o olho, tá vendo que o seu aluno não tá bem, finge que não tá vendo, né? Acho que ele precisa ser uma pessoa sensível. Você não tá legal, acho que você precisa procurar alguma ajuda, existe isso. O docente precisa conhecer o que, né, de possibilidades que tem a universidade. É essa a ideia do docente, não é sobrecarregar, na verdade, fazer algo que está na sua rotina, está no seu dia a dia, mas sempre no seu limite. A gente não deve fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Muito bem colocado, Karina. A gente tem já feito, né, quem acompanha as nossas atividades de formação docente aqui na UFSCar, a gente tem olhado, né, em alguns momentos formativos para essas questões mesmo, desenvolvimento de habilidades sociais, de como lidar com o outro, né, na questão do diálogo. Então, alguns eventos a Karina já esteve com a gente conversando com os docentes também, bastante, né, nessa ideia de tentar entender um pouquinho como lidar com as questões do adoecimento ou sofrimento mental dos estudantes, mas também com os próprios, né, como docente, em outros momentos, tá? É lógico que, infelizmente, não é o suficiente para atender toda a demanda, mas algumas iniciativas, elas já acontecem, tá? Vou colocar. A Mariângela, você quer se colocar? De repente você quer colocar um pouco da sua pergunta oralmente? Vi aqui que você colocou, né? Talvez fosse melhor para a gente entender. Obrigada, Karina. Eu acho que muito relevante tudo isso que você falou, e eu também compartilho dessa sua opinião, né? E justamente por achar que é realmente uma profissão onde essas questões emocionais estão bastante presentes. Eu acho que uma aula, ela não é só um conteúdo, né? A partir daquilo que você está trazendo em sala de aula, você pode levar o aluno a gostar ou não gostar, a partir da forma como você lida com aquilo, do carinho que você trata aquele assunto e tudo mais, né? Mas aí, com o ensino remoto, tudo isso meio que se perde. A gente está falando em duas dimensões, né? Nós estamos conversando em duas dimensões, nós estamos perdendo todo o gestual que a gente usa em sala de aula, inclusive para explicar muitas coisas. A questão daquela conversa que você pode ter, daquela troca que você pode ter no presencial, ela fica completamente truncada. E tudo isso, eu pessoalmente, eu tenho sofrido bastante com isso. Assim. Para mim isso está muito pesado. E o docente, mesmo, eu trabalho com formação de professores,
e eu trabalho no curso de Ciências Biológicas. E, assim, mesmo atualmente, a formação de professores, embora elas englobem as TICs, eu não vejo que um docente que saia hoje da universidade esteja preparado para trabalhar remotamente, apenas remotamente, né? E o que se colocou nesse ano foi uma exigência, são coisas que vêm mesmo de cima para baixo, parece que o mundo caiu na cabeça das pessoas e se perderem um ano de aulas, né? Todo mundo, que o mundo vai, sabe, vai se acabar porque a gente não vai ter aulas esse ano. Eu sou muito da opinião que a gente devia trabalhar muito mais essas questões com estudantes e docentes, muito mais as questões do que o mundo está exigindo da gente daqui para frente, e fazer esses grupos de ajuda, e fazer grupos de estudo, e não voltar para a sala de aula dando disciplinas estruturadas de uma forma muito rápida para o ensino remoto, né? Eu penso muito sobre isso e eu não consigo pensar diferente, assim, sabe? Eu tenho sentido uma exigência para que eu pense diferente, porque o normal agora é outro, né? O normal agora é você ir para frente da tela e preparar um material a toque de caixa para dar aulas remotas, né? Então, sobre isso que eu estava falando, eu tenho sentido isso como uma agressão docente, sabe? Mas eu não sei se deve ter muitos docentes aqui, e eu até gostaria de um pouco saber se tem mais gente que sente essa agressão, sabe? Saber se tem mais gente que pensa dessa forma. Porque eu acho que isso é um passo para o adoecimento mesmo, né? Então, era nesse sentido que eu estava querendo dizer. Mas muito obrigada. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa reflexão, sim, sobre a formação docente. Tá? Mariela Ângela, eu achei muito importante o que você falou. E eu acho que isso reforça mais uma vez que está precisando de alguns espaços para ter trocas, né? De como que está sendo esse processo. É um processo muito agressivo, eu não discordo. É uma mudança muito repentina e uma mudança que não leva em conta o que está acontecendo fora dos muros da universidade, né? O mundo, neste momento, está muito diferente. Enfim, eu acho que isso tem que ser algo que tem que ser discutido, né? Não estou aqui para falar a melhor forma, até mesmo porque eu não tenho muito de ensino. Mas eu posso trazer um pouco até da minha experiência. Assim, eu precisei, de uma hora para outra, começar a fazer telemedicina, né? E que, para mim, é algo bizarro, porque e até agora eu tenho muita dificuldade de fazer. Mas eu preciso, eu tenho pacientes que têm mais de 60 anos, eu não vou ficar circulando, né? Mas é muito ruim, eu tenho perdas muito importantes na minha avaliação, na minha relação, né? O que eu tenho muito me focado é redução de danos, é o que é possível de eu conseguir fazer nesse momento, eu vou fazer o meu melhor dentro dos meus limites, e eu coloco isso muito para meus pacientes, falo, olha, não é igual no consultório, vamos fazer junto, eu quero que você me coloque o que não tá legal, para a gente poder ir consertando nesse processo. Eu acho que precisa ter esses espaços em que vocês consigam colocar o que tá difícil. E aí eu não sei como vai ser esse processo, enfim, eu também não sei a viabilidade das coisas, né? Eu acho que isso é uma discussão que precisa ser feita entre vocês para vocês irem elaborando isso, sabe? Mas é algo que é muito agressivo e eu acho que é algo que vem de cima para baixo mesmo, mas que, enfim, os processos precisam, já que vem e que já aconteceu, agora a gente precisa tentar elaborar isso de uma forma que fique menos sofrido para todo mundo. Dizer que não vai ter sofrimento, eu acho que é quase impossível, né? Mas a gente tem que tentar minimizar e tentar trazer outras formas de alívio para essas angústias, assim. Acho que essa é a minha sugestão. Talvez espaços até como esses, né? De ouvir que não é só você, né? Que tem outras pessoas que também estão tendo essa mesma sensação. Traz um alívio até pra gente, porque às vezes a gente fica até se criticando, né? Nossa, será que sou só eu que estou reclamando, né? Será que sou só eu que sou pessimista? E eu tenho uma impressão de que muito provavelmente não, né? A gente que está de fora, a gente tem isso também, né? Nossa, parece que foi de uma hora para outra. Será que vai ser do mesmo jeito, né?
Eu acho que a ideia de tudo que a gente está fazendo, de todas as áreas que a gente tem feito agora, é de minimizar perdas. A gente vai ter perdas. Então, a gente tem que pensar que a gente está minimizando perdas, né? E tentar ir trabalhando nesse processo para elaborando essas perdas que a gente está tendo. Muito bem, Karina. Muitas falas aqui, viu, professora Mariângela, em solidariedade ao seu sentimento, se identificando, tá? O pessoal colocou aqui. Bom, só voltando à ordem, para a gente também não perder, né? Aqui a Madeleide coloca também como uma dica que ela deixa, que uma prática de saúde mental é ouvir músicas alegres e variadas, dançar muito. Ajuda o docente e ajuda o estudante. Ela trabalha nessa perspectiva. Depois, logo abaixo, né, aqui o professor Eduardo dizendo que as aulas precisam sair do modelito quadrado. Eu imagino que aqui ele estava se referindo quando a Karina comentou da importância de utilizar um espaço de aula para acolhimento, né, para uma conversa com os estudantes, ou outras atividades que não necessariamente o conteúdo específico daquela disciplina, né. Vamos ver aqui. Aqui também tem uma professora que diz que ela trabalha que os pais que trabalham entram em contato com o professor no período da noite pelo WhatsApp, remetendo ao WhatsApp, né, os limites do WhatsApp, do uso do WhatsApp. A Andrea comentou que esse ponto dos nossos limites é importante, que o apoio institucional seria mais adequado. Tem aqui a Ana Cláudia colocou a questão das indústrias farmacêuticas, que elas estudam bastante. Faltam estudos para compreender o momento anterior à ida à farmácia. Karina, eu estou colocando nos comentários, caso você queira falar algo sobre, tá bom? Você vai me parando aqui, porque por enquanto a gente tem comentários e comentários muito importantes que eu acho que vale a pena a leitura, tá? Aqui a Mariângela esclareceu um pouquinho o que ela quis dizer, né? Que não era relacionado ao ensino presencial, mas ao ensino remoto. Até considerando mesmo, assim, por mais que às vezes a gente queira fazer uma leitura positiva, que também, eu acredito que é necessário, né, a gente aproveitar um momento de crise, de repente, para tentar adquirir novos aprendizados sobre, é importante. No entanto, a gente não esquecer que é um momento duro, difícil, né, um momento de pandemia, que vidas estão em risco, né, então, que a gente também não pode passar e falar assim, nossa, agora é hora da gente aprender como trabalhar em ensino remoto, utilizar tecnologias e vamos aprender, esquecendo que tem um contexto trágico por detrás, que tem pessoas perdendo seus familiares, tem pessoas em sofrimento, em grande sofrimento, não é? Físico, né? Mas também emocional, que causa sofrimento emocional. Enfim, a Jane coloca que é muito importante todos os comentários da Karina, em relação aos estudantes e docentes. Na universidade ainda falta um espaço de acolhimento e também auxílio em cuidado de saúde mental aos docentes, pois, como foi mencionado aqui, mesmo antes da pandemia, muitos docentes já sofriam da síndrome de Burnout e outras. Sim. A Keika coloca como comentário, eu coloco um comentário aqui também, que além das lives para os docentes que a gente realiza às quartas-feiras, que a universidade poderia oferecer lives para os estudantes sobre ensino remoto. A gente tem registrado essa demanda, viu, Keika? E provavelmente, né, já tem uma equipe trabalhando e vai ser, sim, oferecida alguma atividade voltada aos docentes, tá bom? Luiz Carlos coloca, às vezes, mesmo não sabendo, temos que aprender a fazer, pelas nossas normas internas e externas, especialmente a nossa relacionada à progressão funcional. Então, apoio é importante, mas talvez essas questões devessem aparecer também nos conselhos superiores, onde as normas são elaboradas. A gente já tem trabalhado também, Luiz, com a frente dessa questão da saúde mental, tanto de docentes como de estudantes, em comissão, que faz levantamentos e propostas, diretrizes, para que sejam encaminhadas a esses conselhos e aprovadas, tá? Tem até aqui com a gente o professor Eduardo, que ele coordenou um desses grupos, né, que saiu aí algumas diretrizes nessa frente. Muito bem colocado, professora Mariângela, excelente colocação da professora Mariângela, o pessoal apoiando aqui, né, o desabafo dela, né, a colocação dela. É um processo absurdamente agressivo,
Madileide coloca EAD pela Universidade Federal de Alagoas. Ela tem artigos publicados sobre o assunto, inclusive pela UFSCar. Parabéns pela live de hoje, mais agradecimentos aqui, gente. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Aqui não tem mais nenhuma pergunta, não. Então, Karina, se você quiser fazer uma amarração aí de tudo que foi colocado, desses agradecimentos, não é? Eu acho que é importante a gente dar sequência aí à discussão. Acho que eu queria muito agradecer até as colocações, os elogios, enfim, né? Acho que parabenizar pela iniciativa. Acho que foi muito importante essas trocas, e sempre, para mim, também é muito enriquecedor. Eu aprendo muito nesses espaços. Eu acho que as coisas que, assim, para mim fica do que a gente conversou, enfim, não sei se faz sentido para todo mundo, mas de uma das coisas é a necessidade de mais espaços como esse, né? E aí, inclusive, a gente precisa até se organizar para não ser um acúmulo, né? Mas priorizar alguns momentos de espaços em que a gente faça trocas, né? Acho que as coisas vão precisar ser remotas por algum tempo, né? E aí, assim, a gente está vivendo uma situação, eu acho que foi muito importante o que a Esther falou, uma situação muito grave. A gente, para se proteger, muitas vezes a gente se isola do que está acontecendo fora, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a gente não consegue o tempo todo estar na atenção do que está acontecendo do ponto de vista da pandemia, da gravidade da situação. A gente precisa ter, a maior parte do tempo a gente precisa realmente fingir que não está acontecendo o que está acontecendo, porque senão a gente não dá conta. Mas a gente precisa ter a consciência de que algo muito grave está acontecendo, e é algo que realmente ameaça, né? A gente tem muitas mortes, muita gente, quem não morreu, que foi uma doença muito grave, diversos estudos demonstrando que tem sequelas, né? E que, inclusive, pode ter sequelas até do ponto de vista mental, né? Então, é uma doença que a gente não sabe como vai ser o comportamento. Nós da saúde mental, a gente está lidando com esse momento como um momento de tragédia. É como se tivesse caído uma bomba atômica e a gente tem os sobreviventes, né? Alguém usou a palavra sobreviventes, e é isso. Porque a gente não está vivendo uma situação em que a gente tem todas as possibilidades de promoção à saúde. A gente não tem a possibilidade de estar em contato com todo mundo que a gente tinha antes, de fazer todas as atividades que a gente tem antes. A gente está num momento de muitas limitações, a gente está num momento grave da história da humanidade. Então, a gente está num momento realmente de sobrevivência, né? E a gente precisa ter essa consciência. E ter essa consciência é muito importante, porque a gente começa a se cobrar menos, né? Eu não preciso ter as mesmas coisas que eu tinha antes e fazer do mesmo jeito que eu fazia antes. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o que é prioridade, né? Eu acho que essa coisa de valorizar a vida é muito significativo nesse momento, né? O que é prioridade, como que eu vou pôr isso no meu dia a dia, como eu vou me cuidar, como eu vou cuidar de quem eu gosto, como eu vou fazer meu trabalho, né? Momentos de catástrofes podem ser momentos muito interessantes, inclusive do ponto de vista social, de evolução social. Então, acho que a gente tem que pensar nesse momento dessa forma, mas não é um momento em que dá para a gente não pensar nesse conceito de sobrevivência. Isso é até perigoso, porque é um momento que gera sofrimento, e a gente não deve negar isso. É um momento que a gente precisa respeitar esses sentimentos, a gente precisa respeitar que está difícil, e não só para a gente, para os outros também, né? E reconhecer isso é o primeiro passo para a gente conseguir fazer de outra forma. Se a gente não reconhece, a gente fica tentando fazer do mesmo jeito. E se a gente tenta fazer do mesmo jeito, a chance da gente ficar frustrado, começar a ficar ansioso e gerar outras coisas é muito, muito maior. Então, o primeiro passo é isso. A gente não está no momento do normal, né? Então, é diferente agora. Então, acho que se a gente começar a refletir sobre isso, é um primeiro passo, assim. E, enfim, acho que foi muito legal toda a proatividade de todo mundo, e, né, acho que demonstra muito essa postura de querer fazer diferente. Um conselho que eu dou para vocês
apesar de conselhos fosse bom, né? A gente vendia, mas enfim. Tentar, na medida do possível, se cobrar um pouco menos, né? Docente se cobra muito, e com uma taxa de exigência muito alta, assim. É muito difícil cuidar de vocês, tô sendo sincera aqui, vocês são muito exigentes, e, assim, um nível de perfeição muito grande, né? E eu entendo que a academia exige isso, né? E é importante até isso para a ciência, né? A gente ser mais perfeccionista possível é muito importante. Mas calma, respira fundo, procurem ajuda quando está muito difícil, não deixa a coisa se arrastar, né? Tenta priorizar o que realmente é prioridade na vida de vocês, porque vocês sofrem muito e vocês... É um sofrimento que, assim, para a gente, quando a gente está do outro lado, cuidando de vocês, é muito angustiante até. Eu falo, gente, porque vocês, para a gente é muito importante, para a gente estudante, né? Vocês são pessoas que a gente... ídolos, né? São exemplos. Então, assim, e não precisa ser sempre assim. Vocês não precisam ser perfeitos, né? Inclusive, mostrar esses momentos que as coisas não estão legais, para a gente é até importante, porque a gente começa a perceber que a gente também não precisa estar sempre bem, né? Então, acho que traz isso para vocês, né? Tenta diminuir um pouco isso, no dia a dia, na rotina, isso é uma coisa que a gente constrói, né? Não é de uma hora para outra que a gente faz isso também. Mas eu acho que se eu tenho como uma sugestão para vocês é isso, assim, sejam menos exigentes consigo mesmos, né? E tragam essas questões afetivas para vocês nesses espaços, né? Das dificuldades, do ponto de vista mesmo emocional, do quanto tá difícil isso. Karina, uma dica de ouro, viu, que você deixou aí para os docentes. Eu tenho tido a oportunidade, rapidamente quero fazer só esse relato, eu tenho tido a oportunidade de pelo menos 2 vezes por semana me reunir com docentes, né? São essas lives aqui que a gente realiza semanalmente, com a participação boa dos professores aqui da UFSCar, professores de outras instituições, professores da rede básica também, né, da educação básica, e também tem as oficinas do META que acontecem de sexta-feira, e eu percebo também, assim, as colocações são colocações com muita exigência, assim, revela bastante ansiedade, é muita coisa para lidar, são muitas tecnologias, são muitos recursos, como é que eu faço? Tem percebido também, né, que alguns professores colocam o quanto os estudantes estão sendo colaboradores nesse momento. Então, às vezes, a gente fica meio perdido, não sabe como lidar, mas sempre tem alguém lá, um estudante, que fala assim, olha, professora, clica aqui que você consegue, olha, eu te ajudo daqui, coloco para gravar, ou me manda que eu disponibilizo a apresentação. Então, isso também é um momento de solidariedade, é um momento de colaboração. Alguns professores falam assim, eu tenho medo de parecer ridícula, não é? Talvez um medo de mostrar alguma fragilidade, mas todos nós temos, né, as nossas fragilidades, e a gente precisa ver o outro também como uma possibilidade daquele que pode nos ajudar, né? Então, que a gente possa aproveitar esse momento também, né, de solidariedade e colaboração, de aceitar a ajuda do outro, de pedir ajuda para o outro também, né, de poder ajudar o outro, enfim, é uma experiência que, para mim, casou muito com essa dica que a Karina nos deixou, né, para que a gente não se exija tanto, não exija de si, né, e conte também, veja o outro que está do outro lado da tela como um parceiro, como uma pessoa que também pode ajudar, né, e trazer um novo conhecimento. Antes da gente iniciar a nossa live aqui, a gente já tinha um dos presentes participantes, o Vitor, ele estava dando algumas dicas de tecnologia para a gente. Então, que a gente possa utilizar esses espaços também para crescer, para aprender, né, com o outro, e sem medo de expor as nossas fragilidades, porque todos nós temos as nossas, né. Bom, a gente chega, acho que estamos caminhando para o fim, né. Opa, gente do céu, tem muita mensagem aqui que eu perdi, olha só, eu estava tão envolvida com a Karina aqui, né, e o que ela estava falando, o pessoal agradecendo pela live, não é? É sempre importante esses momentos de troca, parabéns, discussão extremamente urgente, enfim, aqui, parabéns, obrigado. Aqui são os agradecimentos que a gente lê, viu, gente? Depois, ao final, a gente gosta de voltar a esses chats aqui para ver os agradecimentos de vocês, as colocações de vocês, tá? Sempre que tem alguma dúvida, quando a gente percebe que nós não conseguimos atender a todas, responder a todas as questões, a gente propõe uma atividade aí para dar um retorno a vocês, para que vocês não fiquem sem resposta,
tá bom? Agradecemos mais uma vez a Karina, agradecemos a presença de vocês aqui também, e a gente conta com a presença de vocês também na semana que vem, que é um tema bastante importante para nossa instituição, né? E que a gente vai estar com uma equipe de peso também, né? Que são os membros desse GT Acessibilidade, para nos ajudar também a acolher, né? Os estudantes, né? Que possuem alguma necessidade, né? Enfim, agradeço a presença de todos vocês e, Karina, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Esther.